Bora, bora, bora! Imagina você com uma FIV marcada descobrir que você está gestante natural. É sobre isso que nós vamos falar hoje, trazendo, obviamente, uma convidada mais do que especial, que a história que eu contei para vocês agora é dela. E ela que vai vir contar para vocês. Hoje ela é mamãe da Maria Cecília, que está nos braços dela, coisa mais linda e maravilhosa da vida. Pensa numa bebê risonha, toda trabalhada no amor. É Maria Cecília. Então vamos conversar com Taniele para entender como que foi a história dela, o que aconteceu para que ela vivesse essa história do amor. Tani, você já tá aí, tô te vendo. Flavinha, linda e maravilhosa, beijo em você e na sua princesa. Se quiser vir um dia conversar comigo, me fala pra você vir. Vamos lá, deixa eu chamar aqui Tani. Cadê? Bora lá, Tani, vamos conversar. Tô te esperando. Ela tá entrando. Tudo bom, Tá me Tani, ouvindo? linda? Boa tarde. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Como é bom te receber. Segunda vez juntas? Sim, segunda vez. Na primeira vez eu ainda estava gestante. Agora eu tô aqui com a minha bebê, tá aqui do meu lado, dormindo. Ai, que delícia, que sonho realizado tão bom, né? Sim, Vamos bater um é. papo. Vamos. Tani, queria que você se apresentasse às mulheres que estão aqui. Quem é Taniele? O que Tá, Taniele faz? Como Taniele se conectou com Joy? Vamos bater um papo para elas conhecerem um pouco mais da sua história e você inspirar através da sua história quem está aqui a acreditar no sonho. tá bom. Meu nome é. Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo essa live, participando aqui ou vão ouvir. Meu nome é Taniele, eu tenho 40 anos hoje, tenho 21 anos de casada, né? Esse sonho da maternidade, ele vem há muitos anos e sou servidora pública, a mamãe da Maria Cecília, esposa do Marcelo, uma mulher sonhadora, encantada pelos arco-íris, da onde tudo começou a vir os meus sinais. E sou uma pessoa grata a Deus em primeiro lugar por ter colocado as pessoas certas na minha vida, inclusive você, né, Joyce? Que é mais que a minha mentora. Você foi o início, eu estava tomando banho antes de vir participar da live e veio todos aqueles reflexos na minha mente e eu fiquei pensando assim, eu pensei, a Joyce, ela é mais que a minha mentora. E como começou tudo, né? Não vou antecipar, mas só para dar um feedbackzinho assim, você me colocou na rota do caminho. Talvez se eu não tivesse te escutado e entrado naquela linha, eu estaria hoje ainda sem meu bebê, não sei, porque eu estava perdida, né? E a palavra que veio na minha mente, tomando um banho relaxante nesse momento, foi que eu não tinha confiança na vida, não tinha confiança em mim, entendeu? E a Taniele é essa, gente. Eu acho que espero que algumas mulheres se inspirem, não desista dos seus sonhos, porque são 21 anos de casado. Sempre tive o sonho da maternidade, mas há 10 anos atrás eu estou em busca, né? E eu posso contar um pouquinho para vocês. Pode, Joyce? Qualquer coisa você vai me perguntando, vai me dando Conta umas dicas, tá? tudo o que você quiser, o espaço é seu. Aí há 10 anos atrás, eu já estava esse sonho mais aflorado. Começou a busca, porque hoje eu tô com 40, né? Chegou nos 30, começou a busca. Eu sempre fui aquela pessoa, não, eu quero estudar primeiro, quero tudo aquelas outras coisas, e a questão do filho estava deixando, por último. E foi que chegou um dado momento que eu achava assim, eu estou acima do peso, eu vou ter neném e assim eu vou conseguir. Quando eu vi de uma médica que não era assim, eu fiquei com raiva da médica. E vim passar férias na casa da minha família em Mato Grosso e falei assim, vou lá buscar meu bebê, como se o bebê fosse uma mercadoria. Fui fazer um tratamento de inseminação e veio o meu primeiro negativo, né?
fiquei super revoltada, não entendia, né? E aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, meu Deus, e agora? O que que eu tenho que fazer? Eu já tinha escutado de uma médica que eu tinha que começar a cuidar da minha saúde, da parte alimentar, exercício físico, né? E aí foi quando eu comecei a fazer exercício físico, a cuidar da alimentação. E foi nesse tempo que eu comecei a cuidar dessa parte. Eu emagreci, cuidei da parte física, mas não cuidei da parte espiritual, nem da parte mental. E achava que eu estando magra, eu ia conseguir engravidar de qualquer jeito. Foi quando veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, eu já tinha me preparado tudo para ir para São Paulo fazer um tratamento para engravidar, estava tudo pronto. Aí, quando chegou lá, nesse período, né, veio a pandemia, e aí eu me senti assim, e agora? O que eu vou fazer? A pandemia adiou todos os meus planos, e mais uma vez eu vi meus planos adiados, e eu não soube lidar com isso na parte mental, emocional. Fiquei frustrada, porque eu falei, agora que eu tô magra, eu não vou conseguir engravidar, e não era isso. Tinha outros aspectos que tinha que ser trabalhado dentro de mim, e eu não percebia isso, né? Tava tapada, né? E passou esse momento, depois que eu vi que não era assim, que foi tudo adiado, foi quando eu comecei a pesquisar e encontrei o Bem Dizer, que foi através do Bem Dizer que entra a Joyce na minha vida. A Joyce, ela já era mentora, né, Joyce? E ela Sim. nem era minha mentora ainda, mas ela sempre esteve disponível para me responder, tirar dúvida pelo direct. Aí pelo direct ela sempre me respondia tudo, falava, me orientava como que tinha que ser e tudo, né? E tá, e eu naquela época, eu também refletindo, esses dias, eu tinha a escassez do dinheiro que fala, né, Joyce? Sim. E a questão da vida não estar organizada e tudo, né? E tava aquela escassez de dinheiro e eu não tinha condição e eu não tava fazendo terapia, né? E tudo. E quando eu conheci a Joyce, eu tô meio aqui nervosa, porque a bebezinha, ela tá ali calma também, e eu tô aqui nervosa, tô olhando pra ela aqui deitada na minha frente. Tani, se você Ah, precisar, pegue sua bebê, não fique tá, nervosa. Todo mundo vai amar sua bebê no seu tá, colo. eu vou Pegue pegar ela agorinha, pegue ela tá ela. aqui, tá Fique aqui tranquilo. calma. Você ficando calma, ela fica calma Tá. também. Aí foi, deixa eu ver onde que eu parei. Eu tava falando da escassez. E a Joyce sempre estava pronta para me responder. Não tinha essa, porque eu ainda não era mentoranda dela, que ela não me respondia. E eu já conhecia o Bem Dizer. Só que era aquela pessoa que via no raso do Bem Dizer, como eu disse na live anterior. Não me aprofundei. Comprei o livro, comecei a ler. Ah, deixa esse livro aí. Foi quando veio esse não com a questão do Covid que eu comecei, falei, não, vou fazer. E foi que eu me entreguei. Eu me entreguei em cada dia, em cada etapa daquilo ali que pedia, e fui me aprofundando, me aprofundando. E chegou um momento que eu falei assim, eu estou preparada. Eu achava que eu tinha ganhado o jogo e estava tudo bem. Eu fui para São Paulo, fiz todo o meu tratamento lá, Nisso você com estava ainda no livro. Você só conversava comigo no direct. sim, sim. Aí depois lá na frente que a Joyce entra pra. Não, ela já entrou, só que ali ela me assessorava, eu perguntando pra ela, entendeu? Eu perguntava, e tal coisa? Ela postava um stories assim, dando dica, eu lia e perguntava, ela respondia. Ainda bem que ela me respondia, que foi aí que eu senti. Falei, é com ela, porque foi no bem dizer, através do Bem Dizer que eu te conheci. Aí Sim. houve essa química, essa interação. Eu vi que você sempre disposta a ajudar, e eu falei, é ela. Aí que Mas aconteceu? conta só do. Aí você estava despertando, aí você Aham, veio para São Paulo fazer o sim. tratamento. Vamos Sim, lá, que eu te cortei. Desculpa. tá. Não, mas é bom que você vai me ajudando, que você lembra mais do que eu, porque acho que em memória, depois que a gente tem neném, a memória da gente fica muito assim, ainda tô 5 meses a bebê, eu esqueço muita coisa, vai me lembrando, Joyce. E aí eu vim para São Paulo, fiz o tratamento, né? Fui num dos melhores médicos aqui em São Paulo, fiz o tratamento, estava com uma equipe muito boa.
E na primeira vez que eu fiz, deu tudo aneuploide, os embriões. E aí eu fiquei arrasada. Eu falei, não, isso comigo de novo. Primeiro eu emagreci, que a médica falou para mim que eu tinha que emagrecer para me engravidar. Não deu certo que veio o Covid. O Covid atrapalhou tudo, porque eu achava que tinha que ser no meu controle. Eu emagreci, então naquela data eu vou lá e vou conseguir meus bebês, vou transferir. Como foi a primeira vez na inseminação aqui em Mato Grosso que eu fiz, não deu certo. Aí quando eu fui para lá, que eu fiz o primeiro tratamento e veio 5 embriões aneuploide, eu fiquei arrasada novamente. Só que eu sabia que eu tinha aquelas ferramentas, que no bem dizer, no livro eu estava fazendo passo a passo. Eu me agarrei aquilo ali. Eu preciso. Só que isso dali, para você se agarrar, eu tive que primeiro passar por um momento muito difícil. Eu caí no fundo do poço, eu fiz tudo que não era para fazer, entendeu? E eu só consegui sair disso foi quando eu encontrei a Joyce. Mas antes de encontrar a Joyce, teve, acho que a escola, comunidade bem dizer. Uhum. Aí eu comecei a participar, teve uns encontros. Foi um momento que eu senti muito forte no meu coração que eu precisava de uma pessoa para me guiar, porque sozinha não estava dando, não estava seguindo o caminho certo. E foi tão transformador que quando eu conheci a Joyce foi muito rápido, mas rápido na questão do tempo, mas foi muito intenso. Porque eu me entreguei, eu vivia aquilo ali. Ela me passava as atividades, eu tinha encontro com ela, eu me entregava aquilo ali que parecia assim, alguém que me conhece, até as minhas amigas, a pessoa que fazia diária na minha casa, acho que podia até pensar. Minha própria família mesmo. Daniela tá ficando louca, porque minha casa tinha aqueles desenhos que a gente fazia as atividades, como que eu queria que fosse a minha família, entendeu? O quarto do bebê, as frases, entendeu? As fotos com o meu rostinho, uma mulher grávida. Então eu me conectei com isso. Foi quando eu encontrei a Joyce. Ela entrou dessa forma na minha vida que eu vi que eu precisava de uma pessoa como se fosse o técnico, a minha técnica me guiando, né? E ela veio na primeira atendimento com ela, eu falei com ela e ela falou, mas Daniele, você já tem seu médico, você já tem o melhor médico, o melhor nutricionista, e eu, como não confiava na vida, eu tinha que ter um médico em São Paulo, um médico lá na cidade onde eu morava, em Santarém, um médico, se tivesse em Brasília, eu ia nesse outro médico, porque eu queria ouvir de cada um, mas não era isso. A questão era eu mesmo confiar na vida. Aí foi trabalhado comigo a questão da Luiz Reis, de eu confiar na vida, saber que eu sou merecedora de tudo que é bom. E não só a questão da maternidade, né, dessa conexão com a maternidade, teve que ter sido trabalhado comigo essa questão de trauma de infância, de eu me aceitar como eu sou, entendeu? E tudo isso ele foi, com o meu esposo, foi meio que conectando ele também. E nisso começou a vir os arco-íris. Arco-íris começou a aparecer na minha casa todos os dias e eu fui sentindo que estava chegando o momento. Aí a Joyce, um dos primeiros atendimentos, ela falou, você tem um caminho, você não precisa ficar, você tá assim, igual uma barata. Eu tinha o lugar certo, foi quando ela me falou. Quando ela me falou isso, eu ouvi o que a Joyce falou, mas não desceu assim, falei, será? E o médico, como eu tinha tido o tratamento anterior e 5 aneuploide, eu não falei pro médico, mas eu questionava mentalmente o médico. Ele falou assim, não, eu já queria ir para fazer nova tentativa. Ele falou, não, você tem que fazer o ERA, fazer vários exames aqui em São Paulo. A gente não vamos fazer nada assim, como você está pensando. E eu, não. Aí quando a Joyce falou comigo, eu falei, eu vou ouvir o que a Joyce está falando. Eu tenho meu médico, né? E o médico falou para mim fazer esse exame, então a primeira coisa que eu fazia é marcar esse exame, marquei a consulta com o nutricionista de novo, voltei a tomar o remédio que o médico passou e eu não tomava, então meus hormônios estavam tudo desregulado. Aí quando eu vou, e nesse meio termo, nesse tempo, antes de fazer o exame, depois que eu falei com a Joyce, tomei a decisão de ir fazer esse exame, eu marquei passagem, organizei tudo a minha vida e eu continuei tanto com ela, todas as áreas da minha vida trabalhando, exercício físico, alimentação, eu fazia mentoria com ela, fazia as atividades, aí meu esposo chegava, eu estava lendo um livro, estava participando do Bem Dizer,
eu vivi aquilo ali, aprofundei, me joguei. Era o que eu tinha, parece agora ou nunca. Conectei mesmo com o meu bebê, olhava para o céu, chamava Maria Cecília, já tinha o nome, né? E aí foi que, quando eu fui para São Paulo, depois que eu voltei, acho que foi questão de 3 meses, né, Joyce? Eu engravidei. Foi. E hoje eu estou aqui com a Maria Cecília de 5 meses. E não só durante a gravidez, tanto bem dizer quanto a Joyce, todos os atendimentos com ela, serviu para mim, para a gestação. Traz ela aqui, amor. Só para me mostrar ela, traz ela aqui. Peraí, gente. É que eu tô aqui na poltrona, ó o bercinho dela, vou mostrar. O que tem lá girando, ó? Já vão se Arco-íris. inspirando, mulherada. Olha lá os arco-íris. É tudo de arco-íris aqui em casa. Coisa linda. Peraí, eu vou colocar aqui, não repara. Oi, mamãe, vamos participar aqui? Fica Vamos aqui, pra amor. lá, Que aí Maria Cecília. Olha ela, gente! Coisa mais Dança linda que eu sou. pra todo mundo, mamãe. Bate palminha, ela já tá batendo palminha. Parabéns pra você nessa data querida. Ela tá batendo palminha, muita Tá batendo palminha. felicidade. Muitos anos de vida. Risonha. A gente faz mentoria Sim. e ela rindo, rindo, rindo. É a coisa mais linda da vida. Bênção. Gente, ó. Ela foi feita com Tami, tanta alegria, né? Que eu quis tanto essa menina que ela é muito risonha. Ô, Tani, mas conta para as pessoas aquela parte. Você veio para São Paulo fazer os exames, a gente se conectou. Aí eu falei para você, vamos concentrar no médico especialista que você tem. Isso. Na nutricionista especialista, ela estava com uma equipe top. Vamos concentrar nos dois e vamos fazer a nossa parte. Esquece os outros médicos, a outra nutricionista, porque ela tinha uma outra nutricionista, aí cada um falava uma coisa, ela, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não sei o quê. Aí ela veio para São Paulo, ai, coisa mais linda, fazer os exames que o médico pediu e voltou para Santarém. Nisso, os resultados iam sair e ela ia preparar o corpo dela para fazer a FIV no mês seguinte. Não era isso? Isso, foi assim. Aí eu fui para São Paulo fazer o exame que o Joyce falou e o médico já tinha mais de 6 meses pedido para mim fazer o exame. Porque teve um intervalo que eu fiquei no fundo do poço com os 5 não, né? Pega daqui, amor, um pouquinho. Ela quer escutar, mas desce rapidão. Aí ela já volta, gente. Ela tá puxando o fundo de ouvido. Aqui é assim, vida de mãe Mas é para todo mundo se inspirar nessa delícia. A gente faz tudo junto e misturado. É o nosso sonho, a gente quis tanto isso. Então vamos uma inspirando a outra. É para isso, assim, é sobre isso. Quem sabe a próxima vai ser uma de vocês que vai estar ouvindo aqui, né? Com a bebê no colo. Aí eu fui para São Paulo, quando eu voltei, eu já estava tudo agendado para início de novembro, se eu não me engano, não lembro, para retornar para fazer a transferência, né? Já de com outro o bebê. agendado, não era? Sim, tava com passagem, hotel, tudo pronto, entendeu? Mas eu tava nessa vibe que antes disso, eu morava num apartamento, que no apartamento não era o local ideal. Eu mudei para apartamento, lembra, Joyce? Cheguei no apartamento, eu mandei foto, Joyce, só arco-íris no apartamento, é aqui mesmo, né? Aí eu organizei tudo conectando, chamando o bebê, entendeu? E aí foi quando eu voltei, estava tudo pronto para me fazer a transferência, fazer o tratamento lá em São Paulo. Eu saindo de uma fisioterapia, passei no laboratório para fazer exame de sangue, que era para mandar para o médico de São Paulo. E isso foi numa segunda, na mesma semana eu tinha que fazer a ultrassom para começar a tomar o remédio para preparar o útero para poder fazer o tratamento. Foi quando eu fazendo o exame, eu ouvi uma voz falando comigo. 2 vezes a voz falou, passa o beta-HCG, o exame de gravidez, 2 vezes. Eu falei, não vou fazer porque o médico não pediu. Não vou fazer, repeti 2 vezes. Depois eu pensei, vou fazer, quem sabe vai aparecer o negativo
e eu preciso que a minha menstruação desça, que eu já estou embarcando essa semana, eu preciso dar continuidade. Ainda tinha um pouquinho de querer controlar, mas não estava muito, mas tinha, né? Aí chegou a tarde em casa, eu vi o resultado lá, positivo, referência negativa. Eu ainda liguei para a menina para contestar. Como positivo, referência negativa? Ela falou, mas a senhora pediu o exame mais simples, né? Não dava para saber os meses, mas a senhora está grávida. Então, assim, eu estava na entrada, na boca de uma transferência, e veio minha gravidez natural, numa mentoria de, acho que 3 meses, começamos no mês 7, né? O mês de agosto, foi final do mês 7, né? Foi 3 meses e eu peguei, como eu já conheci o Bem Dizer, quando eu conheci o Bem Dizer, como eu disse, voltando um pouquinho atrás, antes da pandemia, eu tinha esse livro, eu não lia esse livro, deixava guardado, não vou ler, daquele sonho, achando que eu emagrecendo ia engravidar, como eu disse, foi quando no primeiro não, peguei o livro, me aprofundei, aí veio mais um não, aí eu falei, e agora, o que eu tenho que fazer? Eu estava no fundo do poço, voltei para o Bem Dizer, e vi que eu precisava de uma técnica, uma pessoa para me guiar. Foi quando eu já tinha contato com a Joyce, porque pelo Instagram, quando a Gabi passou a lista, né, aí eu fiquei olhando, eu deixei meu coração. Foi mais ou menos assim, não foi só por causa que a Joyce respondia, mas foi porque eu me sentia bem com ela, eu gostei dela e tal, e aí foi. Porque a gente abre a vida da gente, é como se a Joyce fizesse parte hoje da minha família, entendeu? Ela sabe da minha vida, e tem hora eu ligo para ela, ai Joyce, agora você é minha Alexa, responde aí o que eu faço. E foi assim, foi naturalmente a minha gravidez, né? Não, isso não quer dizer que tratamento é diferente da gravidez natural. Que quem faz o coração bater é Deus, entendeu? Então, assim, se tiver que vir natural, ou por tratamento, ou por adoção, seja a maneira que for, né? Que quem faz o coração bater é Deus, que vocês não desistam dos seus sonhos, como eu não desisti. Eu ainda tenho uma lista de bebê com nomes para mim ganhar mais bebê, ter mais bebê, né? A primeira etapa do meu sonho está sendo realizado. Tem hora eu penso que eu estou vivendo um sonho, sou grata a Deus, mas tá caindo a ficha. É tão emocionante, são 20 anos de espera, que é um sonho assim muito saboreado. E assim, Tani, o que você entende que foi importante, né? Assim, que foi uma virada de chave para você conseguir ir mudando os seus resultados? Sim, eu acho que a primeira coisa foi a palavra que veio no meu coração hoje, fazer eu confiar na vida. Eu confiar na vida e eu colocar para mim que eu sou merecedora do que é bom, eu sou merecedora de ser mãe, né? Mesmo com 39 anos, eu sou merecedora de ter um bebê no colo, entendeu? De poder dar o amor que eu tanto estava guardado aqui dentro de mim, entendeu? E isso foi a virada de chave, eu confiar na vida. Porque se eu não confiasse na vida, eu ia continuar vagando de médico em médico. Eu lembro que eu tinha uma ginecologista agendada quando eu tive a primeira atendimento com a Joyce. Aí eu cancelei tudo. Liguei, cancelei, não vai ter como ir e tal. Porque eu já estava procurando outro ginecologista e isso e aquilo. Eu acho que eu ia ficar nessa vida se eu não tivesse dado uma determinação. Não, eu vou, entendeu? Eu vou seguir isso, vai dar certo. E assim, nos 3 meses que a gente esteve junto ali na jornada de tentante da Tani, uma coisa que para mim me marcou muito é que ela era muito disciplinada, muito. Então, tudo que a gente conversava, ela colocava em prática. Ela não via barreira. Ela falava, tem que fazer, tudo bem, eu vou me organizar e eu vou fazer. Aí, às vezes, ela vinha, não tô conseguindo, tá difícil, não sei o quê, tô percebendo que eu tô maternando meu esposo, e aí o negócio da casa. Então, ela vinha me trazendo várias questões, Sim. mas ela não deixava de fazer. Ela tentava sozinha. Se ela não conseguia, ela me trazia as dificuldades, aí eu dava alguns outros direcionamentos e ela ia de novo para ação. Então, eu entendo
que muito do que ela foi colhendo e continua colhendo ao longo do despertar dela, do crescer dela de jornada, se deve ao fato da disciplina dela em fazer as coisas acontecerem. Porque, por exemplo, quando ela colocou lá, eu comprei o livro e achava que o livro ia ser minha salvação. Vai lá, faz o livro vou fazer porque se eu fizer eu engravido. Não engravida. Vou comprar o livro porque se eu comprar eu engravido. Vou entrar na mentoria porque se eu entrar... Não é sobre isso. É se entregar, né? É se entregar para a gente poder virar chaves que estão dentro da gente que a gente precisa. É o nosso preparo para a maternidade. Quando ela se abriu, ela falou, tudo bem, eu vou investir em mim. Eu vou buscar conhecimento, eu vou ficar com o médico que realmente é o médico que eu escolhi, eu vou confiar nele. Quando ela se colocou na rota e começou a confiar, a fazer a parte dela, a Paty colocou aqui, disciplina é tudo. Com a disciplina dela, as coisas aconteceram, o resultado dela veio. Porque é assim, às vezes a pessoa pensa, não, é só a mentoria com a Joyce, eu vou fazer a mentoria com ela de 1 hora, de 40 minutos, seja qual horário for, e tá tudo bem, eu vou conseguir. Não é só assim. Ela te dá, você dá a mão, né, Joyce, né? Tá aqui. Mas eu dou a mão, dou o pé, né? Mas não consigo fazer com vocês. E aí ela passava as atividades, eu tinha que fazer, entendeu? E se eu não mergulhar naquilo ali, e não é assim, não vou falar para vocês que a primeira atividade eu estava numa sintonia total. Não, porque você vai praticando aquilo ali, cada dia vai praticando uma coisa, que é pisar na grama, olhar para o céu, agradecer a vida, e aí você olhar para o espelho e dizer que você é merecedora, que está tudo bem. E isso dali, ele, de uma rotina, ele vai passando, fazer parte da sua vida e vai entrando com você como se você botasse isso no seu dia a dia. E eu falo dessa disciplina, como já comentaram aí, que quando eu me mudei, voltei para Cuiabá, eu tive que carregar na mudança caixa de livro de maternidade. Eram os livros que de tentante. Livros, caderno, entendeu? Que tudo que eu anotava, tanto nas mentorias como nas aulas, e quando a Joyce passa, como eu disse, ela te dá a mão, ela vai te passar alguma coisa, atividade, você tem que fazer, tem filmes para você tem que assistir, você tem que, né, se aprofundar mais, porque não adianta ficar só no raso. Eu me joguei verdadeiramente, foi pouco tempo, mas eu me joguei porque eu vi que aquilo ali era oportunidade e a minha bebê tava conectando, tava me chamando, eu tinha que fazer aquilo ali. Os arco-íris estavam aparecendo muito, então eu me joguei mesmo. E quanto mais ela se jogava, mais as coisas vinham. E é muito legal que, assim, eu te acompanhei depois na jornada de gestante, te acompanho agora na jornada de mãe. E não é que assim, né? Nossa, eu consegui o meu positivo, paro de fazer as coisas, paro de me olhar, tá tudo bem, porque era o que eu queria. Não é sobre isso. Conta um pouquinho dessa parte. É assim, depois que você consegue seu positivo, você pensa assim, antes do positivo vai ser tudo assim. Eu sou um pouco assim, tudo planejadinho, eu quero isso, como eu sonhei, eu vou querer ser assim, eu li o livro que tem que ser assim, eu vou todo dia pisar na grama, fazer tudo. E não é exatamente como a gente quer. As coisas acontecem, tem os imprevistos do dia a dia, principalmente durante a gravidez, os enjoos, o mal-estar, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que ficou não só para o meu período de gestação, mas como agora na maternidade, as ferramentas de tudo que eu aprendi, de tudo que eu ouvi, está sendo muito útil para mim. Porque às vezes você está com algum problema, aí você para e pensa, não, eu sou merecedor do que é bom, nada é mais. Eu fecho até os olhos para falar que nada é mais importante, né, do que a minha bebê. Ou então eu faço aquele que a Joyce fazia assim. Lembra, Joyce? A paz começa É, comigo. assim, é isso, entendeu? Então, são práticas que a gente coloca no dia a dia da gente. Aí, por exemplo, uma das coisas, eu sempre tive essa mania de querer mentorar meu esposo, falar para ele o que ele tem que fazer, né? Querer controlar até a vida dele. E não é assim. Ele tem a vida dele, eu não sou mentora dele, eu não preciso maternar ele, né? E muitas
coisas eu trouxe, não ficou só no período de tentante, serviu tanto para mim no período gestacional, como está servindo agora no puerpério, entendeu? Porque é o momento que você precisa, com a rotina, depois que você ganha neném, é uma correria, a vida é uma loucura, mas é uma loucura boa, uma loucura que eu sonhei com cada momento dessa loucura, entendeu? Então, você pegar e pisar na grama, olhar para o céu, erguer sua bebezinha, igual eu fiz hoje, agradecer a Deus por ela estar no meu braço, são coisas que eu li lá atrás e aprendi lá atrás. É. E que a gente só vai adaptando para as novas fases que a gente está Sim. Né? Tudo vai servir, gente. Eu acho que o que vocês aprofundar e aprender hoje, levar para o coração, porque não adianta também só você pegar um caderno e encher de anotações, mas não ficar no coração, não sentir, né? Isso, você tem que levar isso para você, se entregar mesmo, né? E viver esse momento, porque quando você lá na frente for precisar, você nunca vai perder o que você aprendeu, né? E você vai estar ali com essas ferramentas para te apoiar. Exatamente. E assim, às vezes, vai, por exemplo, num puerpério, que a mulher ela passa por oscilação de hormônio, privação de sono, a rotina dela muda por completo. Você está tentando, né, se encontrar ali, como que é a maternidade, criar uma intimidade com a Maria Cecília. Então, são várias coisas acontecendo juntas, alinhar a amamentação, um monte de coisa acontecendo junto. E a gente, às vezes, se perde nesse time. Mesmo nós, Uhum. a gente já vem se olhando desde a jornada de tentante e tudo mais. Mas uma coisa que é bem interessante é que, assim, a gente já tem aquela memória do nosso estilo de vida, do que a gente aprendeu na jornada e que faz bem pra gente, que acalma a gente, coloca a gente na nossa rota. Então, na hora que a gente desperta, que a gente fica consciente e fala, nossa, tô perdida aqui de mim, tô no caos. A gente consegue encontrar os recursos, ativar os recursos que já estão com a gente, para a gente poder voltar para o nosso eixo e curtir esse momento tão esperado. Verdade, Joyce. São coisas que aconteceu comigo que é realidade, que às vezes a pessoa pensa assim, que não acreditar no seu sonho, não investir no seu sonho, né? E comigo foi assim, eu acreditei no meu sonho, investi, né? E hoje eu estou aqui, usufruindo do meu sonho, com a minha bebê no braço. Cuidando dela, encontrando um tempinho para Sim, se olhar, encontrando formas de conectar a bebê dela nas sim, atividades para ela. Ela colocou agora há pouco que ela pisou na grama, levantou a bebezinha dela, agradeceu a Deus por viver esse momento. Tudo isso são formas dela se conectar com ela, com a essência dela e de levar também esses valores para a família, para a bebê. E de mostrar, né, essa questão do merecimento. Tudo isso é merecimento. mostrar para ela que a vida é boa, que a vida é linda, a natureza. Aí eu comecei assim, agora, né? Eu já tive uma mentoria com a Joyce esses últimos dias, eu estava precisando muito. Foi quando eu tentei me reencontrar novamente, porque eu não vou falar para vocês que quando você passa pelo período de tentante, aí depois vem a gestação, aquele sonho, aí pô, nasceu, agora está aqui, vamos cuidar que é tudo perfeito. Não, você tem seus momentos de dificuldade, mas você tem essas ferramentas na qual você tem que seguir para você se apoiar, né? E agora eu voltei a fazer muitas coisas que eu fazia, estou me conseguindo enquadrar novamente. Eu tive uma mentoria com a Joyce esses últimos dias e vi como a gente precisa, né? Se olhar um pouquinho mais, eu não estava me olhando, né? E a minha filha precisa disso. Então a energia que eu estou vibrando vai passar para ela. Com toda certeza, com toda certeza. E assim, não sei se tem mais alguma coisa que você quer contar para as mulheres que de repente você lembra aí da sua jornada, tentante, gestante, mãe. Se tiver, o tempo é seu. Tá, eu Mas se acho não tiver, que assim, uma da palavra assim, bem forte que está me falando agora no meu coração é resiliência. A resiliência é uma palavra muito forte, porque na vida a gente vai receber vários não, mas nunca desista dos seus sonhos, né?
se você tem fé em Deus, você vai conseguir alcançar seu sonho e buscar pessoas que estejam do seu lado para te dar apoio, rede de apoio que esteja ao teu lado. Ótimo. E assim, você acredita que foi importante você se olhar de uma forma integral? Porque quando você falou assim, eu fui lá na médica, a médica falou que eu precisava emagrecer. Eu emagreci e mesmo assim eu não consegui engravidar. Mas tinham outras questões além do emagrecer que precisavam ser olhadas. Sim, sim, E aí, quando você começou a olhar, não que emagrecer não seja importante, é muito importante. sim. Porque na gestação a gente vai ganhar peso também, né? E aí envolve É, questão de saúde. faz parte. É um conjunto, né, Joyce? Era um conjunto de coisas que eu precisava trabalhar e eu confiava que só emagrecendo eu ia conseguir. E aí a Tani se permitiu viver a nutrição do corpo dela como um todo. Então ela nutriu o corpo físico, ela nutriu os pensamentos, ela nutriu as emoções, ela nutriu a fé dela, ela nutriu o feminino dela, ela E nutriu o financeiro. você lembra a vez que eu estava na mentoria e eu tinha aquele controle de querer fazer exercício, que eu achava que para emagrecer, para estar bem com a mente, com o corpo, eu tinha que estar todos os dias na academia, de manhã, de tarde, de noite, eu tinha isso. Foi quando, nesse período com a mentoria com a Joyce, eu tive algumas lesões. Era o meu corpo dando sinal para mim que eu precisava desacelerar, precisava parar. Foi quando eu conheci a acupuntura, foi quando eu comecei a ver. E eu tive resultados, tanto nutricionais como de físico, melhores nesse período, né? Lembra? Foi nesse momento, Estava nesses fazendo 3 meses. exercício e Hã? você não estava conseguindo fazer exercício e mesmo então o olhar integral e tudo, né, na medida certa é a receita. Porque a Tânia, ela meio que descompensava algumas coisas. Então, ela precisava ter lá vários médicos, aí eram 3 horas de atividade física por dia. Aí, uma hora ela comia super bem, de repente ela soltava o pé do freio. E aí, quando ela foi se encontrando dela, ela foi conseguindo até emagrecer sem fazer exercício, porque ela não comia emoções. Ela comia o que ela tinha fome. Não eram as. Uhum, Então, verdade. a jornada fluindo. E aí, nossa, é muito lindo, assim, porque eu lembro de você em 3 meses, a gente conseguiu olhar para o financeiro, lembra seu financeiro, Sim, o relacionamento, relacionamento, lógico, o corpo físico, seus pensamentos. mente, a cura da minha criança interior minha, questão de infância, que eu não me aceitava, coisa da infância, entendeu? Com o pai. Então, tudo isso foi tipo assim, foi por isso que eu disse no início que foi muito intenso. Muito intenso. Acho que quem me conhece, que viveu comigo, assim, lá da onde eu morava em Santarém, é meus colegas de trabalho, não sei se tem alguém aqui na live, elas sabem como eu me entregava a isso, entendeu? A me aprofundar mesmo, porque eu nunca quis desistir desse sonho. Eu sentia, era aquele desejo de ser mãe, mas de poder dar esse amor a uma criança. E a minha filha, ela foi tão desejada, tão assim amada, que a menina é tão alegre que para todo mundo ela sai sorrindo. É a coisa mais linda da vida. E aparecem os arco-íris nela, né, hoje. Sim, Hoje em dia. Coisa eu linda. acho que vem mais, né? Bora. E, Tani, deixa uma mensagem para as mulheres que estão aqui e estão em busca da realização do sonho da maternidade. Eu acho a mensagem que eu posso deixar para as mulheres que estão aqui na live, não só com relação à vida de tentante, né, como na vida normal mesmo, né, porque esse mundo de tentante é um mundo sofrido, mas que pode ser muito diminuída essa dor. Quando você tem rede de apoios que pode segurar na sua mão e te mostrar o caminho, é só você confiar na vida, confiar em Deus, que o momento certo vai chegar.
que é no tempo de Deus. E acalmar o coração. Seguir o Muito. fluxo da vida, né? Ô, Tani, agora você falando isso, eu nem te perguntei sobre a questão, mas você entende que o período que a gente começou que você veio para a mentoria e você começou a fazer o seu movimento, que ele foi vivido com mais leveza e alegria do que era antes? Sim, e a minha vida era outra, parece que é outra Daniele, até como a Joyce falou, em vários aspectos na minha vida foram abordados. Não foi somente na parte de tentante, eu precisava outras coisas resolver. Ainda está resolvendo, gente. Assim, não sou perfeita, eu estou aprendendo, como eu disse, hoje, com a maternidade, tem ferramentas em que eu preciso dar continuidade trabalhando. Porque a confiança na vida, você começa a trabalhar ela, você está firme, forte, confiando na vida, vai dar tudo certo, quero atrair pessoas com energia boa, e isso e aquilo, pensar positivo. Aí, de repente, acontece um problema, ou você se afasta, e aí volta todos os problemas de novo, aí você tem que botar o pé no chão, meditar, entregar para Deus, seguir o fluxo da vida, e é assim, entendeu? Mas quando a gente conhece o caminho, fica mais fácil, né? De ir voltando para Fica. Sim. a... Eu falo Eles vão para acompanhar Joyce a vida, né? que a vida continua. Às vezes não adianta. Sou muito um pouco controladora. Ainda estou aprendendo. Eu preciso dar continuidade nisso porque é um aprendizado. Que o que eu cometi de erro durante a minha gestação, eu não quero cometer na próxima ou até no meu dia a dia. Eu vi o que eu fiz, o que eu posso melhorar e assim é a vida. Muito bom. Ó, a Aninha está colocando que você está contribuindo com a nossa evolução e fé. Por isso que eu falo que é tão importante as mulheres que se conectam comigo e tudo mais, virem contar as histórias, porque assim, são histórias que conectam, né? Sim. E quando a gente traz a nossa história, a gente incentiva outras mulheres a também acreditarem, a também continuarem, a também buscarem a realização do sonho delas. Porque se o sonho está no coração, a gente precisa buscar. É nosso. A gente só precisa virar algumas chaves. O que acontece é que às vezes a gente não enxerga, a gente acha que a gente só quer engravidar. Então a gente está ali na pontinha do iceberg, né? Olhando, quero engravidar, é mais uma realização da minha vida. Mas embaixo do quero engravidar tem as nossas áreas que a gente precisa olhar, organizar, se preparar. Então a Tânia tinha delas, continua tendo, tinha as minhas, continuo tendo, porque a gente veio aqui nessa vida para fazer uma evolução até o último dia da nossa vida, né? E tem coisas que você trabalhou comigo durante a mentoria que hoje eu, lembrando, né, no dia a dia, eu falo assim, ainda bem que eu fiz a mentoria, que eu me entreguei a esse movimento, que hoje eu trago para minha filha de uma forma diferente, entendeu? Não é porque eu passei por isso que a minha filha vai ter que passar, entendeu? Então, assim, é um aprendizado para a vida mesmo, não fica só na questão de tentante. Esse eu coloco, eu falo pro meu esposo, ele ainda fala assim, com algumas situações que vem acontecendo na minha vida, né? Atualmente ele fala, por que nós não vimos a Joyce, né? E a gente conversa e fala, porque tinha que ser dessa forma. E aí, dentro dessa situação, tem algum aprendizado para a gente tirar, né? Tem uma lição para a gente tirar daqui. Então, eu falo que quando aparece um problema, a gente pode olhar para esse problema e falar assim, opa, que bom que ele está aqui. Ele vem como uma oportunidade de melhoria da minha pessoa. Em vez de eu pegar e falar, nossa, mais um problema, eu vou ajustar essa lente e vou falar, oba, tá aqui o problema. O que eu posso aprender com ele? O que ele está querendo trazer para me evoluir? E quando a gente faz isso, a gente vai evoluindo. E aí, conforme a gente evolui, a jornada ela vai ficando mais leve e mais alegre. Sim. Os altos e baixos, eles vão ter. Vocês acham que eu não tenho? Óbvio que eu tenho. Mas fica mais fácil a gente se levantar. E às vezes as pessoas podem falar, mas por que com ela foi rápido? Né? A questão não foi a rapidez, o tempo. A questão foi a entrega. Eu acho que a pessoa tem que se entregar mesmo, viver aquilo ali e deixar o fluxo da vida seguir.
que vai chegar um momento. Então, assim, para mim foi rápido com a Joyce, mas foi uma virada de chave muito rápida, né? Mas que eu vi aquilo ali, eu senti que era com ela, só que eu vinha já conversando com ela, não foi só os 3 meses. Eu acho que quando o tratamento deu errado, acho não, afirmo, que ela tem até nos direct lá as nossas conversas, quando eu recebi os primeiros negativos, eu corria para ela e perguntava algumas coisas, entendeu? Então, desde ali, ela já veio tirando dúvida para mim. Então, eu acho que a cada momento, tudo é proveitoso. Então, eu acho que a gente tem que se entregar mesmo, né? Independente do que você tiver um projeto na sua vida, seu sonho, nunca desista. Eu sempre vou conversar com quem me aciona no direct, sempre. O que acontece é que, assim, às vezes a pessoa ela acha que eu estou querendo colocar ela na mentoria. Porque eu falo, essas coisas a gente precisa aprofundar na mentoria, não dá para resolver por direct. Mas eu não deixo ninguém sem resposta. Assim, o que eu puder ajudar pelo direct, eu ajudo. Vai encher seu direct agora, depois que eu dei a dica. As pessoas que não tem. Se alguém virar para mim e falar que eu nunca respondi, eu vou verificar o que está acontecendo. Mas acho que eu nunca deixei ninguém sem responder. Eu respondo para todo mundo. Porque eu quero ver cada uma de vocês realizadas. Eu já passei esse lado da dor e do sofrimento. E eu encontrei uma alternativa que foi tão boa para mim, como para as mulheres que se conectam comigo, que eu não posso deixar de dividir isso com vocês. Então, eu escuto as histórias, eu oriento as pessoas, assim como eu fazia com a Tani. Ela vinha, ela falava. Mas eu sempre falava, quando você puder, vem para a mentoria. Porque, assim, é diferente um direct da mentoria. É diferente uma live de uma mentoria. Porque a gente está, na mentoria, aprofundando a sua história, né? Coisa que a gente não consegue fazer pelo direct. Então, eu ia direcionada, dava ali umas acalmadas nela dentro do que eu conseguia. Mas, na mentoria, você sabe que era diferente. Sim, a mentoria, para vocês terem uma noção, tem uma foto que eu tenho registrada. Acho que a Joyce lembra daquela atividade que a gente tinha que fazer de barrigão, lembra? Pegar uma roupa e colocar como se fosse uma barriga e tirar uma foto. Então, você poder tirar essa foto quando eu fiz atividade e depois, com o mesmo vestido, tirar, realizando seu sonho, grávida, barrigudona, isso daí eu falei assim, meu Deus, eu estou vivendo um sonho que está se realizando, mas porque eu acreditei em mim também. Porque não adianta você ter sua fé, acreditar em Deus e não fazer a sua parte. E não confiar nas pessoas também que estão ali para te apoiar. Que às vezes não, Deus encaminha as pessoas certas. E graças a Deus me encaminhou a Joyce aí, que foi muito rápido. A Tani já estava no fluxo lindo, ela tem uma história maravilhosa. Eu não sei se eu contei alguma coisa errada, mas Não, contou tudo certo. Eu falei de 18 anos que você estava esperando engravidar. Em algum momento aqui, eu entendi que você falou 10. Então, eu não sei onde eu me perdi. Eu falei errado, 18? Não, é assim, eu tenho 21 anos de casado. Sempre tive o sonho da maternidade. Só que eu colocava algumas coisas na frente. Mas há 10 anos atrás, eu comecei a buscar todos os meios para me engravidar, você entendeu? Antes, como eu era mais nova, eu não tomava remédio de evitar, então eu achava assim, qualquer momento podia engravidar. Mas foi chegando o momento que a idade foi batendo na porta, né? Aí eu comecei a buscar, entendeu? Foi quando eu fui levando os não, vários não, né? O sim eu comecei a receber os sim quando eu comecei a confiar na vida. Quando eu comecei a confiar nas pessoas que estão do meu lado me apoiando, a seguir aquele caminho. Por isso que o fluxo foi rápido. A vida conversa com a gente o tempo todo. Quando a gente não confia na vida e a gente quer ficar controlando tudo, a gente não dá espaço para a vida ajudar a gente, né? A gente quer muito, mas a gente quer controlar como acontecer, que horas, quando, por quê. Aí não vai, a gente trava o fluxo. Quando a gente confia, a gente libera esse fluxo. E aí, quando libera o fluxo, as coisas começam a acontecer diferente, os resultados começam a aparecer. Sim, e aí os resultados, gente, às vezes podem ter, assim,
Tá aí as pessoas que estão no meu dia a dia, não só a Joyce, mas as pessoas que me conhecem, o resultado, eles são visíveis. É em todas as áreas. Pelo menos quando eu me entreguei com outras áreas que a Joyce foi trabalhando, que é individualizado na conversa com vocês, ela vai falar, vai sentir o que está precisando mesmo. E em todas as áreas da minha vida, eu tive muita melhora. Melhor ainda estou tendo, porque eu tô, como eu disse, eu estou aprendendo. É para a vida, graças a Deus, e nossos bebês vão colher todos esses plantios que estamos fazendo também, né? Sim, sim. Para ela, por exemplo, eu tentar passar para ela um pouquinho do que eu aprendi, que a vida é linda, o mundo é lindo, mostrar a natureza do pássaro para ela, entendeu? Agradecer. Ela, até a Maria Cecília já pisou na grama para conectar com a natureza. E tudo isso é a gente mostrando fazendo, né? Não é pela palestrinha, mas é pela nossa atitude. Então, eu lembro que, assim, conforme você ia mudando, o Marcelo, que é o seu esposo, também ia respondendo. Mas não era porque você estava mais assim, Marcelo, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Você simplesmente começou a fazer você. Sim, e ele começou a mudar. E quando eu estava assim, desanimada, que vai ter dia que você está desanimada, que aconteceu um imprevisto, isso, aquilo, ele falava para mim nada mais importante. E eu lembrei aqui uma coisa que eu não falei, aí depois eu posso até mandar depois para a Joyce o vídeo, né, do meu parto, assim. Eu sempre sonhei com aquela maneira de ganhar neném e eu visualizei. E essa visualização foi desde a mentoria. E aconteceu, né? Um parto normal, né? Um parto humanizado, numa banheira, com o bebê, com as fotos, com o meu livro ali, com os arco-íris ali, né? Com a minha fé ali demonstrada, e Deus me abençoando, e eu cantando música, né? Tu vens, eu já escuto o teu sinal, e a minha bebê nos meus braços. Foi assim, eu acreditei. E eu sonhei. Porque às vezes a pessoa fala assim, você sonhou até com parto? Sonhei. E na hora que eu vi aquilo ali acontecendo, tendo um bebê ali, toda relaxada, mesmo com aquela dor ali, eu saí de casa falando, eu quero chegar lá, pode colocar remédio para mim não sentir mais dor. Mas eu entrei acho que eu me daquela sensação, daquele momento, ele entrou em mim assim que nem lembrei mais que tinha que tomar o remédio, a médica falou que eu não pedi mais, e veio, foi tudo muito lindo. Sensacional sua história, Tani. Muito, muito, muito obrigada pela partilha, por disponibilizar esse tempo que é cada vez mais precioso, né, junto à maternidade. Parabéns à sua família linda que você tem, junto ao Marcelo, a Maria Cecília. Parabéns pela sua entrega em estar sempre buscando se desenvolver, se melhorar enquanto pessoa, enquanto mãe, profissional, mulher, esposa, né? Então, muito, 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 eu sou muito grata, muito feliz pela nossa conexão e desejo a você aí uma maternidade de muito amor. Obrigada. E muitas alegrias junto a Maria Cecília, que é a coisa mais linda da vida. Eu tô me segurando aqui pra não chorar, né? Porque foi. Eu acho que eu trocaria tudo que eu tenho por todo esse momento que eu vivi. E você fez parte disso. Muito obrigada. Agradeço por ter segurado na minha mão e mostrado o caminho, que eu era merecedora de ser mãe. E eu acreditei. Ao bem dizer, né? A Gabi também, né? E gratidão. A gratidão e olha essa frase da minha almofadinha, não sei se dá de ler. Gratidão. Acredite no amor. Acredite no amor. Que lindo, acredite sempre no amor. Quero deixar essa mensagem para vocês. Acreditar no amor. Muito, muito, muito forte, Tani. O amor, ele é a base de tudo, né? E nós todos nascemos do amor.
Quando você foi no primeiro ultrassom da Maria Cecília, qual foi o órgão que você viu ali naquele momento? Teve mais história, lembra que a gente trabalhou em cima disso? Você consegue me lembrar que foi uma das mentorias que depois, durante a gestação, que a gente ficou em cima disso, você lembra? Coração, não Coração. foi? Se o coração bateu, o amor venceu. Foi. Porque eu tenho tudo registrado. O primeiro ultrassom, o médico falou que era para me voltar para casa, me preparar, porque não ia vingar. Uhum. Mas a maneira que estava o embriãozinho era numa forma de um coração. Mas não foi eu que falei. Foi uma pessoa que trabalha lá, que como eu sempre sonhei em ter filho, então eu não saía daquela clínica fazendo ultrassom. Então eles também vibravam junto comigo, né? E quando eu estava fazendo a primeira ultrassom e viu lá, parece que... Como que é que fala, Joyce? Antes do embrião fica... não estava bem formado. Eu esqueci o nome. Ela falou lá. Está no formato de um coração, ela falou. Não foi eu que tirei da minha boca. Aí depois que eu fui para casa, que eu falei para a Joyce, expliquei tudinho. E se você olhar, realmente estava no formato de um coração. E depois que eu vi tudo aquilo ali do médico, eu fui para casa arrasada. Aí que eu tive que trabalhar mais ainda. A Joyce teve que trabalhar mais ainda comigo. De confiar. Se o coração bateu, o amor venceu. E eu fui levando essa frase durante toda a minha gestação. E uma semana depois, a minha médica falou, troca, vamos fazer novamente. E outro médico estava lá. O embrião perfeito, porque o outro médico falou que... Ah, sim, lembrei. O primeiro médico falou que o embrião estava deformado, que era para estar no formato de uma bolinha, toda côncava, toda redondinha, sem nenhuma alteração. E ele falou que o embrião estava... a moça falou, o embrião está no formato de coração. Ele falou que estava deformado, que não ia vingar. Foi quando na semana seguinte, na segunda ultrassom, estava lá o embrião formadinho, coração batendo. E a minha conexão desses 3 meses foi tão intenso que antes de eu ir fazer o exame para saber que estava grávida, de eu ouvir uma voz falando para mim fazer o exame de gravidez, antes de eu fazer isso, uma semana antes, eu tinha sonhado com o meu avô, lembra, Joyce? Sim. O meu avô me entregando uma bebezinha, uma menininha. Eu nem precisava fazer essa revelação, porque no sonho já falava que era menininha. Então, toda essa conexão, quando você se entrega à espiritualidade, Deus usa, Deus manda. Quando você acorda de manhã e olha para o céu agradecendo a Deus por tudo que você tem, as coisas acontecem na sua vida. A minha história, assim, é tanta coisinha, né, Joyce, que às vezes as pessoas podem nem acreditar, mas é verdade. Então, assim, tudo começa com o coração. E nós nascemos do coração, do amor. Os nossos filhos, eles esperam da gente amor. Mas para a gente dar amor para os nossos filhos, a gente primeiro precisa trabalhar o amor na gente. Então não adianta eu querer dar amor se eu não tenho amor. A gente só consegue dar o que a gente tem. E essa almofada que a Tani trouxe, ela traz muito esse olhar de que é importante a gente acreditar no amor. Obrigada, Tani. Foi muito especial estar. Eu que te agradeço, desculpa o nervosismo, às vezes eu fujo, porque a minha história aconteceu tanta coisa, mas das próximas eu vou meio... É igual eu falei, Joyce, vou fazer mais anotação para mim não ficar perdida. Aí ela falou, não, segue seu coração. E eu resolvi seguir meu coração, tá, gente? Como sempre. O coração, aqui não tem nada de script, não tem nada de combinado. Verdade. O que eu quero é que cada uma das mulheres que veio aqui trazer a sua história, que traga do seu coração. Tudo aquilo que foi a sua verdade. Porque o coração conecta. E foi isso, viu? Fiquem com Deus, vocês todas aí. A Joyce também, uma querida. A família dela é linda, ainda continua aprendendo. E daqui uns dias eu volto para falar dos próximos bebês. É assim que eu faço, minha gente. Bora lá! Bora! Tá gravado aqui.
Tá bom? Então vocês aguardem que... Gente, acredite, vocês têm que profetizar. Olha, quando eu tava com a Joyce, só para voltando, porque são muitas coisas, gente. Peraí, deixa eu falar rapidão. No Dia dos Pais, eu fiz uma homenagem pro meu esposo. Dei um presente e coloquei lá o nome dos futuros filhos e dei um presente para ele. Esse foi no Dia dos Pais de 2021. Eu tava no meio da mentoria, em agosto. Foi. E aí, aconteceu no mesmo ano. Então, eu já profetizei aqui. Daqui um dia eu volto. Só que realiza. Acredita. Obrigada, Tani. Beijo em você, no Marcelo. Beijo. Filha, vocês são muito especiais para mim. Fica com Deus. Obrigada, pessoal, presente. Mulherada linda. Beijo em todas.